Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, vou testar o Core i5-9400F. Será se esse processador ainda vale a pena em 2024? Eu sei que muita gente pensa em fazer upgrade para essa plataforma aí de nona geração da Intel, principalmente a galera do 775 ou a galera aí do Kitzil X79, tem um PC mais antigo e pretende fazer upgrade na sua plataforma. Muita gente pergunta para mim se esse processador fica legal em jogos, então no vídeo de hoje a gente vai ver se vale a pena ou não investir nessa plataforma, que é a plataforma de nona geração da Intel. Esse processador, pessoal, é de 2019, ele tem 6 núcleos, 6 threads, ou seja, ele não tem o Hyperthread, que faz ali duplicar o número de núcleos, como acontece ali nos Ryzen, que tem 6 núcleos e 12 threads. Aqui não, aqui ele só tem 6 núcleos e 6 threads. Esse processador ele tem um clock base de 2.9 GHz e chega até 4.1 GHz, o que é bem interessante aí para jogos. E se você pretende pegar esse processador, já fica ligado que esse cara não tem vídeo integrado, você vai precisar de uma placa de vídeo para fazer esse cara dar vídeo aí no PC. Então já deixa aquela grana reservada para pegar uma placa de vídeo se você pretende pegar esse cara aí. E eu vou testar, pessoal, esse processador com a RTX 3070, que é uma placa de vídeo aí bem forte. Eu vou testar aí em alguns jogos para a gente ver o desempenho máximo desse processador, então a placa de vídeo não pode ser o limitante. Também vou testar aí no Cinebench R23 para a gente ver a pontuação máxima desse processador em multitarefa. Então, se você gostar do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Entra aí no nosso grupo de oferta, vou deixar o link na descrição. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Você quer montar aquele PC Game e economizar o máximo possível? Então entra no meu canal do Telegram, lá eu posto as melhores ofertas de hardware em geral. Entra lá e vamos economizar, links na descrição. E a placa-mãe que eu vou utilizar para testar esse carinha, galera, vai ser a H310 da ASRock, uma placa bem legal. Essa placa custa aí por volta de 250, 300 reais no Marketplace. Aqui está o nosso processador 9100F. Eu vou testar ele com 16 GB de memória RAM a 3.200 MHz, memórias da Asgard. Paguei 100 reais nesse kit, pessoal, numa promoção muito boa, saiu muito barato. Infelizmente hoje com as novas taxas a gente não consegue mais achar essas memórias por esse preço. Então isso deixaria o nosso kit aí por volta de 700 reais e a gente vai descobrir se vale a pena pagar 700 reais aí nesse processador aí, beleza? Eu vou testar ele com a RTX 3070, essa garotona aqui, essa placa aqui é um monstro, muito grande, também peguei no AliExpress já faz uns 2 anos, tá? Show de bola aí, tem um desempenho muito bom, com certeza o nosso processador que vai ser o limitante aí. Beleza? Então, pessoal, já instalei aqui o nosso i5-9400F no PC, aqui na minha bancada. Eu vou mostrar aqui um pouco das configurações desse carinha aí. Tá aqui o Core i5-9400F, ele tem TDP máximo aí de 65 watts, codename Coffee Lake. Ele é um processador que tem 6 núcleos e 6 threads, ele não tem Hyperthread, 9 MB de cache L3, o que não é muito legal. Mas o clock dele chega a bater aqui 4.1 GHz, mas no geral aí ele vai ficar em 4 GHz, o que é um clock bem alto se comparado aos IOs aí do AliExpress, ou seja, com certeza ele vai ter um desempenho bem bom aí em jogos. A placa-mãe que eu estou usando é uma H310CM HG4, ela é PCI Express 3.0, de memória eu estou usando 16 GB de memória a 2.666 MHz, que é o limite máximo que o processador suporta. E a placa de vídeo que eu vou usar para a gente fazer os testes aqui em jogos vai ser a RTX 3070. É uma placa bem forte para esse processador. Não estou recomendando ninguém montar esse cara com essa placa de vídeo. É só para a gente ver o limite máximo de FPS do processador e a placa não ser o limitante. Vou fazer um teste de benchmark aqui bem rápido, pessoal. Aqui no CPU-Z ele está pegando aí 2.600 pontos mais ou menos aqui no teste de multithread do CPU-Z, uma pontuação bem boa, e no single thread 470 pontos, o que é uma pontuação bem alta, se comparado aí com os views do AliExpress. Então essa pontuação com certeza vai fazer com que esse cara aqui tenha ótima performance em jogos. Mesmo sendo processador de 300 reais de 2019, vai ficar interessante.
Então, pessoal, a gente já viu um pouco aqui do CPU-Z. Eu vou fazer um benchmark desse processador aqui no Cinebench R23 para a gente ver a pontuação dele e já já a gente volta. Então, pessoal, já estamos aqui no Cinebench R23. Vou mostrar aqui as temperaturas desse processador em AIDA, sem estar em estresse. Ele está pegando aqui 41 graus, foi a temperatura máxima. Agora ele está pegando 28 graus. Ou seja, ele está muito frio. Eu estou usando um iCooler, o Ryzen Mode X5 de 4 heat pipe. Tá aguentando esse processador tranquilamente. Bora iniciar aqui o teste de estresse e bora ver também, pessoal, a pontuação desse processador e também a temperatura máxima que ele vai ficar aí com esse iCooler. Agora ele pulou aí para 47 graus temperatura máxima. Estamos aí com 10 segundos de teste, mais ou menos. Vou esperar o teste aqui acabar e já já a gente volta para ver o resultado de 10 minutos de teste, a pontuação e a temperatura que ele alcançou. E o nosso i5 9400F, galera, pegou uma média de 5.641 pontos, ficando aí atrás do i7 7600K, que é um processador bem mais forte, da geração anterior. Ele também ficou atrás do Zio 2697V2, com 8.378 pontos, Zio 2666V3, Zio 2670V3, e o monstro aí, Zio 2680V4 com 11.928 pontos, acima do 5600X. Esse Zio 2680 realmente é um monstro. Eu sempre indico ele aí pra galera. E a temperatura máxima que ele pegou aqui foi 58 graus, levando em consideração que esse é um teste muito pesado aí para processador. Ficou com uma temperatura até boa. Gostei aí da temperatura desse processador. Então a gente viu o teste aí no Cinebench R23 e bora para teste em jogos. E o primeiro game que eu vou testar hoje, galera, vai ser o GTA RP. Eu coloquei o jogo aí em Full HD, com tudo no baixo, textura no muito alto, reflexo MSA X8. E assim que a gente vai testar aí o GTA RP, tudo no baixo. E aqui no game, galera, a gente está pegando uma média aí de 95 FPS nessa parte aqui. O processador está pegando 61% de uso, 46 graus. O clock dele está aí na casa dos 3.9 GHz. Não passa muito disso. O consumo dele está bem de boa. 33 watts, consumindo pouquíssima energia. A placa de vídeo está em 38% de uso. Esse jogo é um jogo meio bugado aí. Mas para quem tem aí o Zio, esse jogo não pega muito mais do que 70 FPS, já aqui com o nosso i5 9400F está pegando aí 95, 97 FPS com a 3070, uma média muito boa para esse processadorzinho aí, e tá com uso aí relativamente baixo de 60%. Em outros jogos ele fica com uso bem mais alto e tá rodando de boa aí o nosso GTA RP com o i5 9400F, processador de 300 conto, galera, com a RTX 3070, que também tá bem de boa aqui nesse game. Agora chegou a bater 99 FPS, ficou bem bacana aqui, hein? E o próximo jogo que eu vou testar vai ser o Horizon Zero Dawn. Eu tô aqui em Full HD, pessoal, 16:9, Sync desativado. E o gráfico tá tudo no baixo. E galera, a gente tá pegando aqui uma média de 150, 160 FPS no baixo, com a 3070. O nosso i5 9400F tá pegando 93, 96% de uso. Ele tá basicamente em 100% de uso aqui nesse game. Ou seja, se você pretende fazer live e jogar ao mesmo tempo, esse processador não vai ser muito bom para esse caso específico. Agora, se você pretende só jogar, vai ficar bem bom. Se você pretende fazer live e jogar ao mesmo tempo, eu indico você pegar um kit Zio como 2680V4 ou até mesmo o kit Ryzen aí de nova geração. Tudo depende aí do seu orçamento. Mas se for só para jogar, ele tá bem de boa aqui, 160 FPS, tá bem tranquilo aqui no Horizon Zero Dawn, uma média muito boa aí. O problema aqui é só que ele tá com alta porcentagem de uso, né? Bora alterar aqui o nosso gráfico, pessoal, bora ver como vai ficar aqui no Ultra. E aqui no Ultra, pessoal, tá show de bola demais, a média se manteve acima dos 110, 108, 113 FPS, mesmo aqui na parte do combate. Tá rodando bem de boa aí nosso Horizon Zero Dawn. Diminuiu um pouco o uso do processador agora, tá pegando 85% de uso. A carga ficou um pouco mais em cima da placa de vídeo, que já está em 100% de uso, 94, 95% de uso. E o jogo está usando aí praticamente 10 GB de memória RAM. E a média tá na casa dos 111 aqui no Ultra, tá bem legal aí
a média do nosso i5 9400F. Então galera, agora eu vou testar no Valorant. Eu tô aqui em Full HD, tudo no baixo, como vocês estão vendo aqui. E bora para o gameplay. E galera, a gente tá com uma média aí de 200 FPS aqui no mata-mata em equipe. Uma média bem bacana para esse processador aí de R$300, processador de 2019. Um i5 aí de 6 núcleos e 6 threads. Tá segurando até uma média boa aí. Melhor do que a maioria dos Zil da AliExpress, por exemplo. Difícil o Zil pegar mais de 200 FPS aqui nesse jogo, mas tem alguns que pega aqui no mata-mata em equipe. Então tô gostando bastante aí do desempenho desse processador aqui nesse game. Ele tá usando aí 65%, 80% da sua capacidade, jogando 44 graus, 3.9 GHz. Tá bem tranquilo, consumindo aí 37 watts. Aqui no Valorant, mata-mata em equipe, pessoal, que é o modo mais pesado aí do game. O modo mata-mata normal com certeza pegaria bem mais FPS do que isso aqui. Show de vala. Agora, pessoal, vou colocar tudo no alto aqui o nosso jogo. Pronto, estamos aí com tudo no alto, bora ver como vai ficar. E continua a mesma coisa aí, 200 FPS de média. Agora o peso ficou um pouco maior em cima da placa de vídeo, que está em 30% de uso. Ela ainda está muito de boa, bem tranquila aqui no Valorant. A média continua a mesma coisa, o processador diminui um pouco o uso para 64%, 60% de uso. Aí, e o próximo jogo que eu vou testar, pessoal, vai ser o Deus da Guerra. Eu coloquei o game em Full HD e na parte de gráfico tá tudo no baixo e bora para gameplay. E a gente tá pegando uma média aí de 70 FPS, 75 FPS, pessoal, aqui no baixo, no Deus da Guerra. Aqui o processador tá sofrendo bastante nesse game. Tá em 100% o tempo todo o nosso i5-9400F. Devido a ele ter somente 6 núcleos e 6 threads, não ter os 12 threads, isso felizmente faz com que ele fique com uso bem alto aí nos jogos. Mas apesar dele estar em 100%, ele tá rodando o jogo aí acima dos 80 FPS. Mas tá bem estável aí. Tá rodando, mas tá um pouco estável. Tá em 100% o tempo todo. Isso não é legal, galera. O processador ficar em 100% aí o tempo todo prejudica a jogabilidade, a experiência no game. Principalmente se você pretende jogar e conversar com um amigo no Discord. For um jogo competitivo, isso infelizmente possibilita praticamente de jogar um game aí com outro programa aberto, ou até mesmo com um navegador aberto. Vai ficar bem pesado aí para o nosso processadorzinho, mas tá rodando aí. Agora, pessoal, vou colocar aqui no Ultra. Será que vai melhorar aí para o nosso processador? E aqui no Ultra, pessoal, não mudou muita coisa em relação ao uso do processador. Aumentou o uso da placa de vídeo, é claro. O jogo tá bem mais bonito, porém a taxa de FPS está praticamente a mesma e o uso do processador também. Consumindo aí 46 watts, mesmo 100% de uso. Tá rodando o game, mas não tá muito legal não. A falta de núcleos aí tá afetando aí o nosso i5-9400F nesse jogo aí que usa bastante processador. Agora, galera, eu tô aqui no Elden Ring. Eu coloquei o game em Full HD. O jogo tá tudo no mais baixo possível. E vamos ver aí se a gente consegue pegar os 60 FPS. Por enquanto, o game tá cravado aqui em 60 FPS com o nosso i5-9400F, que tá pegando aí 60% de uso já. Esse game, pessoal, ele é cravado em 60 FPS. Não passa disso, a não ser que você utilize aí mods. Então tá bem legal aí, 60 FPS de boa. O jogo tá rodando liso, o frame time tá bem legal. O processador tá pegando 43 graus, 30 watts de consumo. E tá bem tranquilo aqui no Elden Ring. Agora, pessoal, vou alterar aqui o gráfico. Vou colocar tudo no máximo, bora ver como vai ficar. Pronto, a gente já tá aqui com tudo no máximo. Agora deu uma quedinha para 50, mas já voltou aí para 60 FPS. O uso da placa de vídeo aumentou e o uso do processador também deu uma aumentada para 75% de uso, ou seja, o alto aqui nesse jogo não pesa só para a placa de vídeo, mas também para o nosso i5-9400F. Lembrando, pessoal, que a média dele tá bem boa,
Melhor do que muitos ZIL aí. Alguns ZIL tem dificuldade de pegar 60 FPS aqui nesse jogo, não sei porquê. Dificilmente ele fica cravado em 60 FPS. Porém, nosso i5 9400F tá pegando aí quase 60 no alto. No baixo estava cravado em 60 FPS. Agora, pessoal, vou testar aqui no PUBG. Eu tô aqui em Full HD. E na parte de gráfico tá tudo no muito baixo, FOV 103 e escala de renderização 100%. E galera, a gente tá pegando uma média aí com o nosso i5 9400F de 150, 180 FPS, depende do local que a gente tá. Bora ver como é que vai ficar aqui fora. O centro low caiu para 45 FPS, mas o jogo tá rodando bem de boa, o processador tá em 94% de uso. Praticamente está em 100% de uso, não tem muito o que fazer em relação a isso. Aqui fora o nosso FPS caiu um pouco para 120, 130. Placa de vídeo está bem de boa aí, tá praticamente dormindo, pegando 30% de uso, tá dando para rodar, o frame time tá até legal. Então realmente o ZIL, apesar de ter uma média de FPS um pouco menor, mas se sai muito melhor do que esse aqui. Por ter mais núcleos, mais threads, esse aqui tem apenas 6 núcleos e 6 threads, então isso prejudica bastante aí o processador. Fica sendo bastante usado aí nos jogos. Vou colocar aqui, pessoal, agora tudo no alto, bora ver como vai ficar. Com tudo no alto, a nossa média de FPS não caiu muito, ficou aí na casa dos 120, tem FPS aqui no carro, né? O processador continua em alto uso aí, 93% de uso. O uso da placa de vídeo aumentou um pouco, 52%. Agora a média subiu para 150 FPS, tá uma média excelente agora aí. Porém, o uso do processador tá bem alto. Para quem pretende pegar esse processador para fazer live e jogar, felizmente não vai ser possível, vai ficar bem ruim, vai usar bastante aí do processador e já tá em 100% aí nos jogos praticamente. Se for só ele sozinho para jogar até que dá, mas para jogar e fazer outra coisa ao mesmo tempo vai ficar bem difícil. Agora, pessoal, estamos aqui no Red Dead 2, eu tô aqui em Full HD. O jogo eu coloquei tudo no mais baixo possível aqui, porém eu deixei a textura aqui no Ultra para ficar bem legal, não ficar tão feio assim também, né? E nesse preset gráfico, galera, a gente tá pegando aí uma média de 120 FPS com o nosso i5 9400F. Ele já tá em 80% de uso aqui nesse game, porém a média de FPS tá muito boa, mais de 100 FPS, tá rodando bem tranquilo. A placa de vídeo está pegando 55, 60% de uso. O processador está bem de boa, 50 graus, 40 watts de consumo. O jogo está rodando muito bem, o frame time está bem legal. Está bem liso aí o nosso frame time. E aqui nesse preset gráfico o jogo está até bem bonito, bem bacana. Agora, pessoal, vou alterar aqui o nosso gráfico. Vou colocar aqui tudo no Ultra, aqui em priorizar qualidade, assim que o jogo vai ficar. E bora para gameplay. E no Ultra ficou bem legal, ainda acima aí dos 90 FPS. O jogo tá bem mais bonito. O uso do processador aumentou um pouquinho, 90% de uso mais ou menos, 49 graus. Mas nesse preset ficou bem legal e o uso da placa de vídeo já tá quase em 100% de uso. Tá praticamente em 100% de uso aí a nossa 3070, nossa 59400F extraindo aí basicamente 100% da RTX 3070 aqui no Red Dead Redemption 2, galera. O jogo tá bonito pra caramba. Agora, pessoal, vou testar aqui o Cyberpunk 2077. Eu tô em Full HD. Gráfico tá tudo no baixo, com FSR ou DLSS desligado. Assim que o nosso game vai ficar, pessoal. E galera, a gente tá pegando uma média aí de 110, 115 FPS com o nosso i5 9400F, que já tá aí com 86% de uso aqui nesse game. Placa de vídeo tá com 55% de uso, tá bem de boa. O jogo tá rodando bem legal, o frame time tá bem bacana, tá bem liso. E o nosso FPS tá bem alto. O nosso i5 9400F tá conseguindo extrair uma boa média de FPS aqui no Cyberpunk 2077 nesse preset gráfico. Tá bem de boa, tá rodando bem legal aqui. Agora, pessoal, vou alterar aqui o gráfico, colocar tudo aqui no Ultra com FSR ou DLSS desligado, assim que vamos testar aí o nosso game. E mesmo no Ultra, pessoal, o jogo ainda está acima dos 90 FPS, próximo dos 100 FPS aí com o nosso i5 9400F. Observem aí que o uso da placa de vídeo aumentou bastante, está praticamente 100% de uso. E o uso do processador está em 90%, 88% de uso. Está bastante usado, porém o uso da placa de vídeo também está bastante usada.
O jogo tá no Ultra e o FPS tá muito bom aqui no Cyberpunk 2077. Tá rodando bem legal aí o nosso game. Então, pessoal, esse foi o teste do nosso i5 9400F em vários jogos. Esse processador que tem 6 núcleos e 6 threads da plataforma 1151, oitava e nona geração da Intel. Esse processador, se você encontrar ele na casa dos 200 a 300 reais, eu indico bastante. Eu acho que vale a pena sim pegar esse processador. Principalmente se você já está aí na oitava ou nona geração da Intel com i3, por exemplo. Fazer um upgrade aí para o i5 vai melhorar bastante o desempenho. Esse processador consegue levar uma RX 6600 a 100% de uso tranquilamente, ou até uma GTX 1660 Super, RTX 2060 vai ficar muito bom com esse processador. Mas para a galera que quer fazer live e jogar ao mesmo tempo, eu não indico esse processador, devido ao seu alto uso aí em jogos. Se você pretende só jogar, sim, fica legal. Agora, para jogar, fazer live ou abrir outros programas ao mesmo tempo, eu não recomendo. Já indico você partir aí para um Ryzen 5600, 5700X, ou até mesmo um kit Zil 2680V4, que vai ter um desempenho bem próximo desse. Porém, com 14 núcleos, 28 threads, vai ficar bem legal para fazer live, para fazer outras coisas. Esse processador Zil para isso realmente são muito bons. Mas se você já está nessa plataforma e quer dar aquele upzinho, sair do i3 para o i5, eu acho sim que vale a pena por 200 reais a mais, 300 reais. O máximo que eu pagaria nesse processador, que foi inclusive que eu paguei nesse aqui. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, entra no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição. Até a próxima, valeu!